Está no ar o programa Bíblia Aberta, o programa de estudo aprofundado da Palavra de Deus. Neste lugar, nós queremos abrir a Palavra de Deus para retirar dela lições importantes para a nossa vida. É bom saber que está desse lado para juntos podermos aprender mais sobre os temas sagrados. E ao longo desta temporada, estamos a estudar as profecias bíblicas. As profecias bíblicas, que é um tema verdadeiramente revelador, desafiador e, sobretudo, que revela o caráter do nosso Deus. Já sabe, pode acompanhar o nosso programa através de 3 maneiras possíveis. Pode fazê-lo através da sua televisão, no canal 186 da Mel. Poderá fazê-lo também através da internet, na YouTube da Novo Tempo Portugal, ou ainda na rádio RCS 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja o meio que escolha, o importante é estarmos juntos. Estamos a estudar um tema muito importante que vai na continuidade do programa anterior. Falar como as profecias influenciam as nações. Vamos ver também os problemas causados pela queda de Adão e Eva, a rebelião de Satanás, a queda dos primeiros pais, que trouxeram tragédias gigantescas para o nosso mundo. É com este tema que eu me dirijo ao nosso painel residente. Pastor Pedro Esteves, Pastora Ana, bem-vindos. Olá, obrigada. Deus abençoe e abençoe também esta partilha. E temos connosco o pastor José Lagoa, que é realmente um estudante das palavras bíblicas e um professor destas verdades também. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Muito bem, vamos estudar este tema, um tema que me parece realmente revelador e importante. E por isso não quero perder mais tempo e vou começar já pela Ana. Vou ler um texto, Ana, porque o Bíblia Aberta é assim mesmo, é ler textos da Bíblia, é retirar da Bíblia aquilo que é importante para nós partilharmos. Não são as nossas palavras que falam, mas sim a palavra de Deus. E no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 15 até ao verso 17, lemos o seguinte: Tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência e do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ana, por vezes nós ouvimos pessoas dizerem que Deus é muito restritivo para com a humanidade, que isso provoca até no ser humano um sentimento de rejeição. Isto será verdade? Esta pergunta é muito interessante e abrirmos o programa a falar das origens também é bom relembrarmos como é que tudo começou da nossa existência como raça humana. E é muito interessante porque no texto em que o pastor acabou de ler, nós podemos tirar coisas que vão enriquecer o nosso estudo versículo a versículo. Por exemplo, no versículo 15, nós vemos que Deus coloca o homem no jardim para, na minha versão diz, guardar, cultivar e cuidar. Ou seja, e isto agora vai entrar em conflito com a pergunta, que é, Deus é um Deus restritivo, mas então Deus vai dar um privilégio de guardar, cuidar e cultivar um jardim ao ser humano? Onde é que estão as restrições? Só existia aquilo, só existia não só aquele jardim, mas só existia a terra e estava Adão. Que restrição é que Deus coloca então para Adão? Isto é uma pergunta que eu lanço e que vamos respondendo mais à frente. Depois diz a questão de Deus começa, agora aquilo que muita gente diz que é a restrição de Deus, Deus vai começar de forma positiva. Ele vai dizer a Adão, tu podes comer de toda a árvore que há no jardim. E depois ele vai dizer, mas daquela árvore específica não poderás comer, porque no dia em que comeres vais certamente morrerás. Ou a versão que eu tenho diz, ficas condenado a morrer, que é interessante também. Nós podemos ver aqui, se Deus é restritivo, então vai chocar com a questão da liberdade do ser humano. Porque um Deus restritivo não dá liberdade. Mas nós olhando para Adão e olhando para nós mesmos, nós percebemos que vivemos em liberdade. Nós podemos escolher, nós temos liberdade de escolha, de decisão. Quando nós olhamos para a história de Adão, neste caso Adão e Eva, nós percebemos que Deus vai dar ampla liberdade no jardim a Adão. Deus não vai restringir o cuidado, Deus não vai restringir o cultivo, Deus não vai restringir o guardar o jardim. Deus simplesmente vai pôr uma árvore e vai dizer que de todas as que existem vocês podem comer, mas desta não. Se Deus fosse restritivo e quisesse o mal ao ser humano, ele não iria avisar a Adão. Talvez fizesse o contrário. Podes comer só de uma
e de todas as outras exatamente, mas Deus não funcionou assim. Deus deu, há umas semanas, com um jovem dizia-me: pastora, mas quantas árvores existiam no Jardim do Éden? Pergunta à qual eu não tenho a resposta, mas certamente não existiam 2 ou 3. Existiam muitas, de variedades de espécies, de frutas. E então nós vemos que Deus não vai restringir Adão na comida, não vai restringir Adão na forma de estar, de viver no seu dia-a-dia. Deus vai colocar uma árvore e avisa-o: desta não comes. A árvore da prova. A árvore da prova. A árvore de: se realmente me amas, tu não vais comer desta, Adão, porque não precisas desta para nada. Se não existisse essa árvore, Ana, não haveria liberdade de escolha, porque eles não tinham essa possibilidade de escolher o caminho contrário. Exatamente. Às vezes podemos pensar: Deus poderia ter feito de outra forma. Claro que sim. Deus poderia ter planeado. Eu não gosto de usar a palavra teste, porque na realidade um teste nós não sabemos a resposta, e Adão aqui sabia o que tinha que fazer, que era não comer. Então não era bem um teste, era uma forma de Deus dar a liberdade ao ser humano de decisão de: eu quero estar com Deus livremente e quero amá-lo pela eternidade. Mas aquilo que nós podemos ver é que esta proteção e amor da parte de Deus foi traduzida ao longo dos séculos como um Deus restritivo, quando na realidade Deus aquilo que fez foi permitir liberdade à sua criação. Nós podemos ver também que Deus relaciona-se com Adão e Eva numa relação de confiança. Porque se Deus não confiasse neles, primeiro não deixava que eles cuidassem e tomassem conta do jardim, e Deus não lá está, aqui o argumento base é: Deus não iria anunciar o que aconteceria, nem a árvore que não poderiam comer, se Deus realmente não desse liberdade de escolha ao ser humano. Então eles entraram num teste, numa prova, mais ou menos. Já sabiam a resposta. Mas eles sabiam a resposta. Esta é que é a questão. Então não podemos acusar Deus de restrição no meio de tanta variedade, de haver uma que eles não poderiam comer e eles saberiam o motivo, porque certamente morrereis. Agora, obviamente que nós entramos na questão de eles comeram e não morreram de imediato. É um facto. Adão viveu 930 anos, penso eu. Ou seja, Adão viveu muito tempo depois de ter comido da árvore da ciência do bem e do mal. Mas aqui a questão é que o homem passaria do seu estado de imortalidade, porque o homem era imortal antes de comer da árvore, para um estado de mortalidade, que era a consequência do afastamento e da decisão que eles tiveram ao afastar-se de Deus. Portanto, a imortalidade que eles tinham era condicionada pelo facto de não comerem daquela... Exatamente. Eles passaram de um estado condicional para um estado incondicional, porque a morte foi uma realidade e é uma realidade, mas ainda assim é condicional, porque nós sabemos que até para a morte há solução. Por isso, há a pergunta que me foi colocada: será que isto é realmente verdade, que Deus é um Deus restritivo? Não. Porque até no Jardim do Éden nós vemos o amor e a graça de Deus a atuar para com o homem, a proteção que Ele lhe deu e a forma como Deus geriu a situação de provar a todo o universo que realmente Ele não criava robôs, pessoas ou seres que o seguiam cegamente, mas que criava seres livres que podiam escolher querer estar com Ele ou não. E interessante, Ana, estavas aqui a falar, eu estava a pensar, o ser humano foi o único ser que Deus criou com essa capacidade, não é? De raciocínio, de pensar, no fundo, de agir livremente numa escolha concreta, não é? Porque os animais agem por instinto, mas Deus deu ao ser humano essa capacidade de escolher, e Deus queria ser amado por amor e não por obrigação. Sem dúvida. É interessante falarmos sobre esta questão logo no início, porque mostra-nos também aqui o amor de Deus, não é? Em ação. Pastor Lagoa, Pedro, vou falar contigo, pode ser? Vamos a isso. Vou falar um pouquinho sobre, no fundo, um pouco mais presente, mais moderno, pessoas como Charles Darwin, por exemplo, ou Karl Marx, que já nos séculos XIX e XX desenvolveram hipóteses no sentido que a humanidade está de alguma forma a caminhar para melhor. Quando olhamos para as profecias, por exemplo, Daniel 2, e agora entrando um pouco mais nas profecias de Daniel, podemos dizer que a Bíblia aponta o caminho numa direção contrária. Sim, há aqui uma contradição, vamos dizer, entre muitas dessas teses, obviamente, que têm diferentes perspectivas. Não vamos fazer aqui uma análise muito exata delas, mas seja de um ponto de vista biológico, no caso, portanto, no desenvolvimento da espécie e das suas características ou condições,
esses conceitos evolucionistas são conceitos, é como o nome indica, ou seja, eles indicam que o ser humano, no caso nós sabemos que as teses evolucionistas até vão mais longe, não é apenas o ser humano, é o desenvolvimento da vida, está num processo evolutivo que gerou um ser tão complexo e inteligente e até moral como o ser humano. É curioso porque em relação ao que vocês ainda agora estavam aqui a comentar, as teorias naturalistas são completamente opostas em termos de cosmovisão àquilo que nós estávamos a dizer. Porque o sentido é que Deus nos criou como seres morais, é a cosmovisão que a Bíblia nos apresenta. Portanto, já fomos criados intrinsecamente com uma capacidade moral. A imagem e semelhança de Deus. Ora, essa moralidade vem precisamente do facto de Deus ser um ser moral, ou seja, tem capacidade de escolher e de agir livremente, embora ele é moralmente bom, e nós temos capacidade de ser moralmente livres, portanto podemos ser bons ou maus. É interessante porque esta perspectiva evolutiva, claro que está a apontar no sentido mais biológico, no sentido de uma evolução de espécies, mas vai nesta ideia de que nós estamos a ganhar capacidades que podem ser morais ou não. Mas quando vamos a pensamentos já mais no domínio filosófico, as ideias revolucionárias, por exemplo, de Karl Marx, são um bom exemplo de uma perspectiva que agora é mais na sociedade, não biológica, mas a ideia de que é possível ao ser humano construir sociedades cada vez mais perfeitas e que essa perfeição, supostamente, ela vem através de processos revolucionários. Quando nós chegamos à Bíblia, obviamente temos que nos questionar se a narrativa, se podemos dizer assim, que a Bíblia apresenta, esta forma de olhar o mundo e de entender as coisas, as pessoas, este planeta, o universo, se coincide. E neste caso, com estes exemplos de filosofias e visões da vida, de facto não coincide. Mas é importante ainda assim tentar perceber em que é que não coincide. Que eu acredito que também podemos ser induzidos em erro e já vou tentar esclarecer isso. Mas vamos a tua pergunta usava como exemplo profecias que apontam a direção em que este planeta e a sociedade avança. Ora, Daniel 2 é um dos melhores exemplos, embora o próprio profeta Daniel, no fundo, tanto no capítulo 7 como no capítulo 8, vai ter, digamos, abordagens um pouco diferentes, mas sempre nesta visão de entender como é que a história da humanidade se vai desenvolver. O que é que nós encontramos em Daniel 2? Não vamos ler a passagem toda, mas o rei Nabucodonosor tem um sonho, ele não consegue interpretar esse sonho, fica altamente impressionado com isso, e depois Daniel, então, da parte de Deus, vai-lhe dar uma revelação. Eu vou ler aqui alguns versículos que nos indicam o seguinte, a partir do versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua. Viste, esta estátua era grande e o esplendor era excelente. Ela estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Ora, tendo em conta que esta profecia apontava para uma visão de longo prazo da humanidade, nós percebemos que, do ponto de vista dos materiais que são vistos na visão, eles são cada vez menos nobres. Portanto, eles vão do ouro para o barro. Portanto, é uma direção e nós percebemos que o nível dos metais que é usado é cada vez inferior. É evidente que há muitas lições que se podem tirar só deste facto e claro que nós percebemos que há uma direção e que essa direção é de deterioração. Agora, é importante nós sermos claros na interpretação que fazemos desta profecia e também sermos precisos sobre o sentido bíblico e o contexto bíblico. Caso contrário, nós poderemos dar-nos facilmente com uma grande incoerência. E por isso, para mim, este é um aspecto muito importante que eu gostava de assinalar aqui. De muitas perspectivas, o ser humano, seja a nível individual, seja como sociedade, tem evoluído de forma muito positiva. Portanto, seria absurdo nós virmos para esta mesa, com base nesta profecia, tentar dizer que o ser humano, desde há 3.000 anos atrás, regrediu em todos os aspectos da vida. Porque
na maior parte dos aspectos que lidam com a nossa vida em sociedade, só nos 50 anos ou 100 anos que nós conseguimos ou ter memória direta ou conhecer a história contemporânea, nós percebemos que temos evoluído em muitos sentidos. Na medicina, por exemplo. Vamos dar alguns exemplos. Nós temos evoluído em termos de sociedade, por exemplo, na capacidade de responder a problemas que diretamente põem em causa a sobrevivência da nossa espécie. Por exemplo, tu já estavas a referir, nós hoje duramos em média, a nossa média de vida é mais do dobro do que era aqui há 100 ou 200 anos atrás. Isso deve-se a muitas coisas, mas, por exemplo, a descobertas científicas que nos permitem, para já, conhecer melhor as condições para nos livrarmos da doença. Por exemplo, as grandes epidemias e tudo tinham muito a ver com falta de conhecimento básico sobre higiene, por exemplo, já para não falar de, obviamente, desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Mas, pelo menos para dar um segundo exemplo, não vou referir a nível moral, mas há um conjunto de dimensões humanistas das quais nós somos herdeiros de uma forma extraordinária. Quer dizer, há 100 anos a Ana não estaria sentada a esta mesa, porque esta mesa não era um lugar para uma mulher estar. E nós hoje estamos felizes de não estarmos a ver as pessoas socialmente como inferiores e superiores. Há 100 anos atrás, ou nem é preciso ir há 100 anos atrás, pessoas detinham outras com escravatura. Portanto, as pessoas compravam e vendiam seres humanos. Não é? Há meia dúzia, se formos olhar para a história como um todo, é há meia dúzia de anos, no fundo. 2 séculos. Se calhar nossos bisavós não, mas nossos antepassados, se calhar, tiveram diretamente ligados a um tempo em que era natural acreditar que seres humanos eram posse de outros seres humanos. Ou seja, nós evoluímos sobre muitas perspectivas enquanto espécie, enquanto espécie que vive em comunidade. Então dizemos assim, afinal, isto é contrário ao que está aqui a ser apontado na profecia. Por isso é que é muito importante perceber que as profecias têm que ser entendidas dentro do seu contexto. Ora, a Bíblia, em lado nenhum, nos diz que o ser humano não se iria desenvolver, ter capacidades e ter outras formas até de ter uma vida melhor. Por exemplo, a prosperidade das pessoas hoje é muito mais natural e fácil do que, lá está, há 100 ou 200 ou 500 anos. No entanto, o que é que as profecias então nos apontam? Uma direção que tem sobretudo a ver com 2 dimensões, para terminar. A primeira delas tem a ver com a questão mais geopolítica ou mesmo estratégica, que tem a ver que o sentido mais direto da interpretação desta profecia é de que a Terra já esteve organizada em grandes impérios e de que esses impérios eram hegemónicos, ou seja, tinham uma capacidade de dominar total. E esses reinos iriam pouco a pouco perder essa capacidade de hegemonia ao ponto de chegarem, e vejam, isto foi com séculos e séculos de antecedência, que o profeta revelou que, no fundo, a humanidade chegaria a um tempo a que nós hoje chamamos as diversas nações. São pequenos países, nós estamos divididos em pequenas identidades. A Europa, então, é o maior exemplo de pequeniníssimas identidades que criam na humanidade, enquanto organização, uma incapacidade de ter um bloco brutal de impérios que dominam uns sobre os outros. Nós, na Europa, também conhecemos realidades como as grandes guerras, por exemplo, ou antes disso, algumas grandes tentativas de revoluções à escala global, que falharam, mas que durante muito tempo criaram o caos porque homens ou certos valores, um conjunto de valores ou nações queriam dominar sobre as outras. Ora, a profecia diz claramente, isto não vai acontecer. O sentido será impérios cada vez mais fracos, menos hegemónicos, até um ponto em que isto será tudo misturado. Desse ponto de vista, o ser humano passou claramente por um sentido contrário à força e à hegemonia. Mas depois, e termino com isto, há uma dimensão que é sobretudo de natureza espiritual, que essa é que a Bíblia nos aponta, que haveria de muitas formas uma deterioração dessa condição espiritual. Lembremos-nos que os apóstolos, por exemplo, o próprio Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará.
falando dessa condição mais de como os seres humanos viveriam em comunidade, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, falou dessa deterioração que é espiritual, que é moral, quando ele disse que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Então nós vemos sim aqui um alinhamento com essa ideia de que Daniel já é um precursor, de que a humanidade se vai dividindo e o sentido de comunidade é substituído por um sentido de individualidade. Esta é que é a direção que a profecia nos aponta. E só Jesus, quando voltar, de facto vai novamente repor essa ideia de uma comunidade global. Muito bem. Estavas aqui a falar, Pedro, claro, certamente ao longo da temporada iremos falar sobre estas profecias de Daniel 2, Daniel 7 e tudo mais, mas aqui estavas a falar então dos vários reinos que seriam sucessivos na história, digamos assim, e depois aqui no versículo 35 fala-nos de uma pedra que vai destruir a estátua, não é? Essa pedra que é o reino dos céus, e para falar aquilo que estavas a dizer, não é? Jesus vai ter que pôr fim a isto, e no fundo é Deus a intervir na história, a dizer isto é o que vai acontecer, e no final há um reino que não passará, e esse reino é o reino dos céus. Deus não apenas está no controle da história, mas a história vai terminar com uma hegemonia total. E por isso é que o sentido que esta profecia aponta é de que as nações vão se dividindo e deteriorando, até que venha um reino que assim seja capaz de ter uma solução que vai funcionar eternamente. Não é a solução de Karl Marx que vai funcionar eternamente, ela aliás não funciona em lado nenhum. Não é a ideia de que nós evolutivamente estamos a tornar-nos seres brutais e perfeitos, porque nós estamos de muitas formas cada vez mais imperfeitos, mas haverá sim a capacidade de instaurar um reino, esse sim, que terá a capacidade de criar prosperidade, bem-estar e felicidade para sempre. Que é o que a Bíblia diz, não tem fim, não é? Portanto, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa moderna, mas depois vem esse reino que não terá fim, não é? Esse reino dos céus. Passando para o capítulo 7, Pastor Lagoa, temos aqui 7, 1 a 3, e eu vou ler. Daniel também aqui fala-nos um pouquinho destes reinos, mas vai dar aqui uma tónica um bocadinho diferente. A partir do verso 1, logo no capítulo 7, até ao verso 3, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel falou e disse: Eu estava a olhar na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Isto é, no fundo, falar dos primeiros 3 versículos. Pastor Alberto, com base nesta visão, que já não é Nabucodonosor que a tem, que agora é Daniel que vai ter esta visão, não é? Como é que é detalhado ao longo deste capítulo? Podemos dizer que Deus nos deu revelação suficiente para os crentes entenderem o presente, mas também o futuro? Podemos dizer isso? Podemos afirmar isso? Sim, eu penso que sim. Olhando para este capítulo 7, e não só o capítulo 7, mas ainda há pouco o pastor Pedro falava sobre o capítulo 2 de Daniel, não é? Portanto, estes 2 capítulos eles estão muito, muito ligados. E aqui no capítulo 7 é realmente um exemplo extraordinário que Deus nos mostra a revelação suficiente para nós podermos entender o presente e o futuro, não é? Portanto, aqui no capítulo Daniel é transportado a uma visão que vai revelar, portanto, a ascensão e a queda de grandes impérios mundiais, não é? Mas também aponta, sobretudo, para a soberania de Deus e para o estabelecimento do seu reino. Vem reforçar um pouco aquilo que vem no capítulo 2, não é? Eu penso que é quase como um funil que vai dando cada vez mais amplitude, vai nos ajudando cada vez com mais pormenores, entendendo esta soberania de Deus e a direção de Deus também. Aqui fazendo um bocadinho de exegese, ou seja, retirando aqui um bocadinho do texto, no versículo 2 e versículo 3, ele começa, portanto, com os 4 ventos a agitarem o grande mar, não é? Portanto, de onde surgem os 4 animais, ou as 4 bestas. O mar, normalmente na Bíblia, ele simboliza as nações, os povos, não é? Frequentemente simboliza, portanto, este tumulto das sociedades humanas, e temos vários textos na Bíblia que nos ajudam a ir também nesse sentido. E o vento, por sua vez, também é esta imagem do poder de Deus. Portanto, é interessante nós vermos aqui que neste desenrolar, neste desenvolvimento, nós vemos, portanto, a parte humana, digamos assim, e ao mesmo
tempo o poder, a soberania de Deus. E estas imagens mostram-nos, portanto, que as nações, elas não surgem ou caem ao acaso, mas que há, digamos, há alguém que está por trás e que vai controlando, digamos assim, todas as coisas. No fundo, o texto mostra que Deus está no controle, permitindo, portanto, que os eventos se desenrolem de acordo com o seu propósito, e isto pessoalmente, para mim, dá-me alguma segurança, não é? Traz-me alguma segurança de que mesmo no meio da instabilidade do mundo, nós podemos ter a certeza de que a história vai seguir segundo também estes planos, o plano divino. E então aqui nós encontramos os animais, não é? Portanto, começando com o leão, com asas de águia, simbolizando, portanto, juntando aqui o Daniel 2, não é? Portanto, simbolizando aqui o grande império de Babilónia, não é? Conhecida pela sua força, pela sua grandiosidade, mas que também acabou por perder o seu poder. Depois vem o outro animal, portanto o urso, levantado de um lado, portanto seguindo-se então a Medo-Pérsia, não é? Que foi caracterizada também por este domínio desequilibrado e fome de conquista. Depois a seguir temos o leopardo, não é? Que, portanto, de cabeças. Exatamente, esta simboliza, portanto, a Grécia, rápida, poderosa, sobre Alexandre, não é? Que depois divide após a sua morte, e entretanto surge uma outra besta, um outro animal terrível, indescritível, como nos relata aqui o capítulo 7 de Daniel, referindo-se então a Roma, um forte império opressor, que na visão se transforma, portanto, num poder final que desafia mesmo até diretamente o povo de Deus. E, portanto, estas bestas, elas ilustram, no fundo, a ascensão, a queda dos vários reinos humanos, e apesar das suas forças, todos eles foram temporários e imperfeitos, e incapazes de trazer a justiça verdadeira, que mesmo que alguns tentem, através de até mesmo filosofias e, como falávamos ainda há pouco, não é? Trazer a paz, a justiça, e isto revela, portanto, ou reflete a natureza transitória do poder humano e a necessidade de um poder divino, de um reino que venha se impor a todos estes para verdadeiramente trazer a justiça. Depois o texto fala-nos do ancião de dias, no fundo, que vai assumir o tal julgamento, este ancião de dias, o filho do homem, um título que Jesus muitas vezes também, ele próprio, o assumiu, não é? Usou para si mesmo, e este momento crucial mostra que Deus está realmente no controle absoluto. Os reinos humanos podem lutar, podem causar caos, mas a autoridade está lá. A autoridade divina, final, ela pertence a Deus. O Filho do Homem, que representa Jesus, não é? Cristo, ele vai derrotar todos estes poderes da terra, não é? Então, este capítulo 7, a relevância deste capítulo 7 para o presente e para o futuro, para mim mostra-me três pontinhos só. Em primeiro lugar, que Deus está no controle, não é? Como eu já referi, não é? Daniel ensina-nos que por mais caótico, por mais problemas, por mais caótica que possa parecer a história da humanidade, Deus é soberano. E isto realmente permite-nos ficar mais tranquilos, não é? Mesmo que haja as tais ascensões e quedas dos vários reinos, tudo isso está no cumprimento de um plano maior, digamos assim, que Deus tem para a humanidade, e dá-nos confiança que nada escapa ao controle de Deus. A segunda nota é que os reinos humanos, eles são limitados, que não é? Este capítulo 7 nos mostra. E passam dos para os outros. Passam dos para os outros, não é? A besta representa melhor, os animais representam melhor que os reinos humanos podem oferecer, mas todos eles falham. E, portanto, todos eles falham em trazer a justiça, em trazer a paz, e apenas o reino de Deus, ele é eterno e ele é perfeito. E isso desafia-nos a não colocarmos a nossa confiança nos sistemas e nos poderes humanos, mas deste mundo, mas digamos no poder de Deus. E no fundo, outra nota que eu penso importante neste capítulo é que o reino de Deus é a nossa esperança. Portanto, todos eles vão passando, mas no fundo o que Daniel nos quer dizer é que
Daniel 7 aponta exatamente para a intervenção de Deus, que trará fim ao sofrimento, que estabelecerá então o seu reino eterno, que será o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que vai inaugurar, portanto, esse reino eterno. Portanto, Daniel 7 não é apenas uma profecia sobre o futuro, mas é uma mensagem também de esperança. Uma mensagem de esperança e propósito para o presente já, para o momento presente em que nós vivemos. Não é? Acredito que Daniel, quando teve esta visão, muitas coisas desconhecia, não é? Não compreendeu muitas coisas, mas a pouco e pouco Deus vai revelando ao ser humano, e hoje nós temos essa revelação. E sobretudo aqui fala-nos do julgamento, do juízo, fala-nos que o Filho do Homem foi o ancião de dias, portanto Jesus foi o ancião de dias, que é Deus, o Pai, e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, e está no versículo 14, não é? E portanto este reino não terá fim. Exato. Vamos partir para um pequenino intervalo e já voltamos. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Voltamos com este manual na mão, este manual que é um manual especial para si. É um manual Deus me ouve? É a grande pergunta. Sim, Deus o ouve. Deus ouve todo o ser humano que, com o seu coração contrito, ora ao Deus do céu. Aqui nesta revista temos vários temas, como a oração pelo Espírito Santo, a oração e a fé, a oração e a vontade de Deus, a oração e a dependência de Deus. Portanto, será um manual muito importante no seu relacionamento com Deus. Por isso, não perca a oportunidade de receber gratuitamente este manual, e poderá fazê-lo enviando uma mensagem para o 933 939291, 933 939291, e este manual será seu e da sua família gratuitamente. Amigos, estamos aqui neste tema tão importante, tão desafiador, não é? Não temos tempo num programa só de falar em todas estas profecias, Daniel 2, Daniel 7. Sobretudo Daniel 7 vai aqui dar algo a mais do que Daniel 2, vai aqui apresentar um poder até religioso, um poder espiritual, não é? Que faria algumas coisas. Nós hoje não temos tempo para isso, porque estamos a falar sobre as nações e como é que, no fundo, Deus controla todas as coisas, não é? E avançamos um pouquinho para Daniel 10. Daniel 10, Ana. E em Daniel 10, no versículo 1, e vamos atardar-nos só a este versículo, está bem? Diz: no 3º ano do rei da Síria, do rei da Pérsia, Ciro foi o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar, e a palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Este versículo de Daniel 10 fala-nos aqui que a palavra é verdadeira, trata de uma guerra prolongada. Aqui fala num grande conflito, uma guerra prolongada. Será que, com base neste texto, podemos dizer que este mundo, o planeta Terra, vai terminar com uma terceira guerra mundial, como alguns dizem? De forma direta e simples podíamos dizer não, citando assim alguém, mas é interessante que Daniel 10 vai ser uma introdução àquilo que é a parte final do livro de Daniel. Nós temos Daniel 10, 11 e 12, e o capítulo 10, digamos que é a introdução à parte final deste livro. O capítulo 11 diríamos que é o desenvolvimento, e o capítulo 12 a conclusão desta quarta profecia que nos aparece no livro de Daniel. Este texto é muito interessante, porque aqui fala-nos da questão de que há um grande conflito ou uma grande guerra. É interessante porque pelo hebraico nós chegamos à conclusão que não está a falar tanto de uma guerra prolongada, mas sim de uma guerra na intensidade da guerra. Mais do que algo prolongado, é na intensidade. Não é na duração do tempo, mas na intensidade. Exatamente, não é algo temporalmente contado, mas algo intenso. E é interessante porque ao longo da Bíblia nós percebemos que o fim dos tempos, como esta parte do livro de Daniel vai também, o capítulo 12 vai se focar muito que estas profecias não são para agora. Inclusive o versículo 14 de Daniel 10 vai dizer... Versículo 14: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Ou seja, estas profecias levam-nos para o tempo do fim. E com esta noção de tempo do fim, nós percebemos que até o próprio Jesus, em Mateus 24, vai fazer alusão a nação contra nação, e nós estamos a falar de nações. O mundo está
não quero dizer destruir-se, mas está a dividir-se cada vez mais em nações, e como dizia o Pedro há pouco, a Europa então tem nações em tamanhos tão pequenininhos que nem existem noutras partes do mundo, mas nós vemos que estas nações não é de agora que se levanta nação contra nação. Ao longo da história nós vemos, então no povo de Israel é guerra atrás de guerra, na Idade Média nós vemos guerra atrás de guerra, sempre de conquista, e chegamos aos nossos dias e nós conseguimos ver guerra atrás de guerra. Não falamos de uma terceira guerra mundial, até porque o texto de Daniel 10 nem nos fala de uma primeira nem de uma segunda. Quem nos garante que haverá uma terceira, quarta ou quinta ou 10 guerras? Qual guerra é que realmente então se estaria a falar? Mais do que isso, nós sabemos que as guerras, a intencionalidade, quanto mais as coisas vão acontecendo, quanto mais proibições, quanto mais angústia, isso não é uma coisa boa, e isso aponta-nos para que a Terra está a chegar ao seu fim. E com esta noção nós podemos dizer que é interessante, porque Daniel 10 vai contrariar todas as profecias de Daniel até aqui. Porque enquanto no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, nós vamos olhar para profecias simbólicas que vão apresentar símbolos para falar da realidade. No capítulo 10, 11 e 12, mais do que apresentar símbolos, até vai falar de coisas bastante literais do dia a dia. Mas isso não é o mais importante aqui, porque o mais importante é nós percebemos que nós vivemos num grande conflito. Há uma guerra iminente e constante na nossa vida e na vida do planeta, que se trava não diante das cortinas, mas atrás das cortinas. Então, nós não precisamos de uma terceira guerra mundial para entender que o tempo está a chegar ao fim. Nós conseguimos perceber em pequenas coisas de o amor de muitos esfriará e etc., que realmente nós estamos a chegar a um ponto terrestre que não vai haver volta a dar, as coisas estão a suceder. E a pergunta falava desta terceira guerra mundial. Não há necessidade de olharmos para este texto para tentar justificar que haverá uma terceira guerra mundial que ditará o fim de todas as coisas. Porque o texto não fala da primeira nem da segunda, quanto mais de uma terceira. Mas isto alerta-nos, a nós hoje, que estamos a viver estes tempos de Mateus 24, de Daniel, das várias profecias de Daniel, a parte final das profecias, para nós percebermos que Jesus está a voltar e nós precisamos estar preparados para esse regresso. Mais do que pensarmos em guerras e nos terremotos, mais do que olharmos para isso e termos medo, é olharmos para isso e termos esperança de que a nossa redenção está perto. Mais do que terceira, quarta ou quinta guerra, é olhar para a esperança de que esses eventos nos mostram que Jesus realmente está perto e que as profecias nos levam para querer estar mais perto de Cristo quando Ele voltar. Sim, mais importante que uma guerra física até é uma guerra espiritual. Aquele conflito espiritual que estamos a viver, não é? Que a Bíblia nos apresenta como o grande conflito. Este conflito cósmico começou no céu e, infelizmente, muitas vezes nós não damos importância a este conflito, não é? Exatamente. E temos que dar mais importância. E nestes conflitos, nestas guerras, porque a Ana falou, Pedro, e agora dirijo-me a ti, não é? Jesus também falou nestas guerras, nação contra nação. Aliás, em Mateus 24, 6 e 7 diz: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Portanto, Jesus preveniu e disse que isto ia acontecer, mas apesar destas coisas, podemos ter paz e estar confiantes de que Deus está ao leme de tudo. Sem dúvida. Às vezes as profecias criam um contexto, eventualmente pela sua linguagem, pelas imagens que são usadas. Há pouco falávamos destes grandes animais com características às vezes um pouco até bizarras, porque não são as características típicas, naturalmente, porque são símbolos. E todo o ambiente profético, até apocalíptico, que nós encontramos em muitas profecias, geram, eventualmente até, em alguns crentes, uma espécie de ansiedade. Sim, um medo, não é? Medo, às vezes, talvez por um foco um pouco exagerado, ou pelo menos desproporcional nessa dimensão da teologia e do conhecimento bíblico. Em outras pessoas, eventualmente porque nem sequer estudam e, portanto, não conhecem, têm apenas essas ideias genéricas de que o Apocalipse é a destruição total e que há um Armagedon, e esse tipo de linguagens e imagens, às vezes um pouco quase caricaturais. Quando se olha para a profecia, pode gerar, de facto, sentimentos de alguma apreensão.
Até angústia para algumas pessoas. Sim, eu tenho que reconhecer que já ao longo da minha vida cruzei-me com algumas pessoas que, mesmo a propósito da vinda do Senhor Jesus, que essa, essencialmente na Bíblia, está apresentada e até formulada como uma coisa maravilhosa, mas a verdade é que há pessoas que, e isto não é uma acusação às pessoas, pelo contrário, os mecanismos psicológicos e emocionais para lidar com essas coisas nem sempre são tão evidentes. Deixem-me contar-vos aqui uma pequena história que me impressionou muito, que me aconteceu há meia dúzia de meses atrás, na verdade. Portanto, foi no ano passado, eu estava com um grupo de jovens de uma comunidade de fé, de uma igreja. Então eu fui passar um fim de semana com um grupo pequeno de jovens, e duas meninas, duas jovenzinhas aí com 17, 18 anos, já não eram assim tão novas, estavam assim à conversa comigo, e a certa altura confessaram que desde pequeninas que ouvem da volta de Jesus e que, pronto, sabem que é uma coisa boa que vai acontecer, mas elas disseram assim: eu não tenho grande vontade que aconteça. Foram assim muito transparentes. E o que me diziam é: pronto, tenho receio do que é que vai acontecer, e há tanta coisa aqui nesta vida que eu ainda gostava de viver. E eu, se for honesta, diziam elas as duas, se for honesta, tenho que reconhecer que não tenho muita vontade que aconteça. E é interessante que isto mostra como esta ideia da parte profética, escatológica, que é assim um palavrão teológico, mas quer dizer as coisas que têm a ver com o fim. Para algumas pessoas ficam super animadas com esse tipo de áreas ou capítulos ou textos da Bíblia. Mas para outras não é assim tão positivo e tão apoteótico como possa parecer. E eu tive aqui um exemplo com duas jovens que claramente, e são duas jovens de fé, cristãs, mas no momento em que se sentiram com liberdade para dizer tudo o que pensam. Sim. Às vezes até o desconhecido, Pedro. Às vezes, quando a pessoa também não conhece o que vai acontecer, e como Deus está no lema, às vezes também se cria essa angústia. Por isso estamos só aqui, no fundo, a reconhecer, e pode ser que algumas pessoas hoje estejam aqui connosco no Bíblia Aberta, e se calhar em casa, ou com o telemóvel, ou na televisão, ou na rádio, estejam a pensar: bom, eu até estou nesse grupo, não é? Por isso é que eu estou a formular assim, para dizer, muitos crentes sinceros, de todas as idades, que procuram diligentemente a vontade de Deus, mas estão um pouco ansiosos com esta dimensão. E talvez deixar aqui duas ou três notas muito simples, muito diretas sobre isto. A primeira delas é que não podemos esquecer que quando a Bíblia fala destas coisas, ouvireis de guerras e de rumores de guerras, ou os reinos vão suceder, ou vão acontecer estes desastres ou estes cataclismas, ou naquela dimensão mais religiosa que certas pessoas pelas suas crenças vão ser perseguidas, temos que ter uma dimensão, aqui o José Lagoa já apontou um pouco essa direção, que é: se isto está escrito na Bíblia, significa que Deus sabe que vai acontecer. Logo, quando Deus sabe que vai acontecer, isso o que é que nos diz? Que Deus não abandonou este planeta e os crentes, digamos, como isto está em roda livre e nem Deus sabe o que é que vai acontecer, não é? Nós até popularmente temos uma expressão, quando não sabemos o que é que vai acontecer, dizemos: olha, seja o que Deus quiser. Que curiosamente é uma expressão popular que às vezes utilizamos de maneira errada, porque às vezes quer dizer: olha, não posso controlar nada, venha o que vier. Mas se é o que Deus quiser, quer dizer que vai ser bom. Porque o que Deus quer é o que é bom. Por isso, quando Deus, até o próprio Jesus, que fez estas advertências, elas são no sentido de nos advertir, não para cuidado, senão vocês vão ser destruídos, eu sei tudo o que vai acontecer. Portanto, há aqui uma possibilidade de olhar para isto de outra maneira, mesmo se algumas dessas expressões, claro, são um pouco catastróficas, no sentido em que apontam para alguns problemas que vão acontecer. Mas não esqueçamos da dimensão mais relevante de tudo isto. É que o próprio Jesus fez muitas promessas relativas à maneira como se pode e deve enfrentar esses acontecimentos. Em João 16:33, o Evangelho, Jesus disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. É muito curioso porque o contexto e o objetivo que Jesus traça neste texto primeiro o que eu vos vou dizer agora é para que possam ter paz em mim, comigo. E depois diz: no mundo tereis aflições. O que é curioso, não é? Porque primeiro diz: vou-vos dizer uma coisa para que tenham paz. E em princípio nós pensaríamos: ufa, ele vai dizer que vai tudo correr bem. Não é? Porque em princípio é isso que se espera a seguir a dizer: vocês vão ter paz. E depois a seguir diz: vão ter aflições. O que quer dizer que, de facto, o Senhor Jesus promete-nos que está connosco,
que atravessa connosco, sejam quais forem os vales e as lutas, não é? O salmista tem muitas declarações. Olha, Pedro, só uma coisinha. Estava a falar em São João 16:33, no mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo, não é? Jesus disse isto, eu venci o mundo, não é? E se nós estivermos ao seu lado seremos vencedores também. A vitória já está assegurada, não é? É isso. Temos muitas promessas como as dos Salmos, tantas vezes, lembro-me do Salmo 46, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, qual é a realidade que aqui nos é dita? Que nós vamos e poderemos ter que enfrentar as mais diversas lutas, e não são só estas cósmicas ou até apocalípticas, são lutas às vezes pessoais, que podem acontecer em todo o tempo, mas que Deus é refúgio. Quer dizer que nós podemos encontrar em Deus um escape, uma segurança, um conforto extraordinário que nos dá não apenas a força para enfrentar essas lutas, mas a certeza que nós vamos sair delas vencedores. Que bom. Realmente vamos sair vencedores porque Cristo venceu, não é? Cristo venceu e dá-nos a vitória. Alagoa, nós estávamos aqui a falar do Pedro, estava aqui a dar-nos aqui uma ideia muito interessante, não é? Mas depois nós também deparamos com textos como Eclesiastes 3:16, não é? Que diz assim: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo impiedade, no lugar da justiça impiedade ainda. Por que motivo acontecem estas situações que são mencionadas em Eclesiastes 3:16, por exemplo? Onde é que está o Deus de amor? Onde é que está o Deus que o pastor Pedro estava aqui a referir, não é? Esse Deus presente. Como é que nós podemos analisar esta situação? É interessante que aqui o Salomão, ele apresenta uma realidade desconcertante, não é? Aqui quando ele observou no seu tempo, Salomão foi realmente um grande homem, sábio, não é? Mas ao mesmo tempo ele também foi muito observador, e nós vemos quando lemos os escritos, não é, de Salomão, que realmente ele tinha um grande poder de observação, não é? E diz o texto: vi ainda debaixo do sol, no lugar do juízo, que havia também impiedade. Realmente este termo debaixo do sol, cavando aqui no texto de Eclesiastes, este termo é recorrente, aparece várias vezes aqui no livro de Eclesiastes, e refere-se à vida terrena, que é marcada, portanto, pela transitoriedade e pela limitação humana. E, portanto, ele, observando a realidade do mundo como ele é, sem esconder as suas imperfeições, ele chega a esta conclusão. Aqui debaixo do sol, ele diz: no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Quer dizer, Salomão refere-se aos locais onde se espera que haja justiça, nos tribunais, por exemplo, nos governos ou até nas instituições religiosas, onde havia de haver justiça, não há justiça. No entanto, em vez de haver justiça, encontra-se corrupção, encontra-se opressão, encontra-se maldade. Esta palavra impiedade no hebraico refere-se à injustiça ativa, ao abuso de poder e à desordem moral. E, portanto, Salomão observava todos estes males não incidentais, mas profundamente arraigados nas estruturas humanas. Isto realmente abalava Salomão. E, portanto, este versículo faz parte desta reflexão de Salomão sobre os propósitos de Deus, e ele reconhece que embora Deus tenha um plano soberano para todas as coisas, o homem frequentemente age de forma contrária à justiça divina. E a pergunta era: porquê é que acontece isto, não é? Esta é uma pergunta que é talvez uma das perguntas mais difíceis de responder, não é? Mas no fundo a Bíblia, eu resumidamente diria, ela dá-nos duas respostas a esta questão. A primeira, a Bíblia fala sobre, em Gênesis começa por falar no capítulo 3 sobre, portanto, a transgressão do mandamento de Deus, da ordem de Deus, e então como consequência disso o pecado entrou e corrompeu, portanto, a natureza humana, e desde então a história da humanidade tem sido marcada por estas injustiças que Salomão aqui também relembra, estas injustiças da humanidade que foi marcada pela violência, pelo egoísmo, por todas as consequências. Romanos, depois o apóstolo Paulo, no capítulo 3, diz: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Portanto, toda esta consequência do pecado ter entrado na humanidade. E portanto,
O problema está, portanto, na natureza caída do ser humano, e como consequência, então, nós temos esta realidade que Salomão deixa. Mas também a Bíblia nos dá uma outra tónica, que é a promessa da salvação, da redenção, não é? Embora o pecado e a corrupção tenham entrado no mundo, a Bíblia dá a solução, aponta para uma solução, e essa solução é uma solução divina, um reino de justiça, um reino de paz, como encontramos em Daniel 7, Apocalipse 21. Nós vemos que Deus promete, portanto, um julgamento final onde toda a injustiça ela vai ser corrigida e, portanto, a justiça finalmente ela prevalecerá. Portanto, não é uma solução temporária, será uma solução definitiva. Definitiva aí, não é? Agora, onde é que está Deus? Esta pergunta que vinha também, não é? Onde está Deus no meio da injustiça? É interessante que Salomão, aqui no versículo 17, ele veja esta injustiça debaixo do sol, não é? Também ele reconhece que Deus está acima de tudo, e é interessante que no versículo 17 ele afirma: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Portanto, ele mostra claramente, e Deus, inspirando aqui Salomão, mostra claramente que Deus vê tudo e que Deus está finalmente no controle de tudo. E que, no fundo, em Cristo, Deus não apenas observa a injustiça, mas também entra no mundo para sofrer com a humanidade. Esse Deus que está connosco, o tal Emmanuel, não é? Que está connosco, e mesmo que nós não entendamos completamente os seus caminhos, nós podemos confiar que Deus está no controle e que Deus está a agir. No fundo, aquilo que Salomão, ele apresenta-nos aqui, aquilo que está debaixo do sol, mas ao mesmo tempo esse Deus que está por cima e que está no controle de todas as coisas. Então, eu deixaria talvez 3 aplicações práticas para isto. Em primeiro lugar, temos que reconhecer o problema, não é? Não podemos esconder, como se diz, a cabeça debaixo da areia. Temos que reconhecer que realmente o sofrimento existe e está à nossa volta, e que é o resultado do pecado deste mundo. Mas Deus também não abandonou. Deus não nos deixou. Deus não deixou o mundo à sua própria sorte, mas Deus tem um plano para restaurar e para salvar, para redimir a raça humana. Em segundo lugar, de natureza prática, eu diria, a segunda nota seria confiarmos em Deus. Confiar em Deus. Salomão lembra-nos que há um tempo para tudo, que há um tempo em que Deus vai julgar todas as coisas. E isso dá-nos a certeza de que a injustiça não terá a palavra final. E esta questão da injustiça é algo que nos toca muito. A nós, seres humanos, nós somos muito sensíveis a estas questões da justiça. Então, Deus, no fundo, diz-nos aqui, confia no julgamento de Deus, porque Deus, a injustiça não será a palavra final. E em terceiro lugar, eu diria, enquanto aguardamos a justiça final, enquanto aguardamos o reino de Deus em plenitude, nós somos chamados a refletir os valores do reino de Deus. Ou seja, sermos um agente de justiça, não é? Somos chamados a sermos agentes de Deus, a refletir os valores de Deus, do reino de Deus, da justiça de Deus, nas nossas ações diárias, promovendo a justiça, a compaixão, a integridade, esses valores que realmente Deus nos ensina. Portanto, poderíamos tentar responder esta pergunta, que é uma pergunta que não é assim muito fácil. Não devemos confiar na justiça humana, mas confiarmos realmente nesse Deus que está no controle. De Deus, não é? Há um texto que se encontra no salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23, não é? No versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Podemos andar pelo vale da sombra da morte, podemos andar por momentos difíceis, mas o Senhor está ao leme da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas deste mundo. Obrigado pela vossa participação, foi especial e acho que foi muito importante para nós aqui e sobretudo para o nosso auditório. Mas ainda temos tempo, 30 segundos para cada um, para deixar uma mensagem de apelo lá para casa. Vamos começar na Ana, depois o pastor Pedro, depois o pastor José Lagoa. Pastora Ana, pastor Pedro, pastor José Lagoa. Eu acho que ao finalizarmos esta lição, as conclusões que nós podemos tirar é que as realizações do ser humano terminam. Aquilo que o homem constrói, aquilo que o homem quer, aquilo que o homem sonha,
chega um momento que vai tudo por água abaixo se esses planos não estiverem fundamentados naquele que sustém todas as coisas e sabe todas as coisas, que é Deus. Amém. Nós temos impérios que se desfizeram, nós temos reinos que deixaram de existir, temos nações que se multiplicam, mas que, se não seguirem realmente a Deus, o fim é somente um, que é a destruição total, e até mesmo por elas mesmas, como aconteceu com os outros reinos. Por isso eu acho que neste episódio aquilo que eu partilho lá em casa é que nós possamos realmente olhar para a rocha de Daniel 2, para aquele que vence no fim, e confiarmos nele, porque ele sabe todas as coisas. Amém, amém. Pedro. Nós precisamos de relembrar constantemente que no meio destas tribulações que podemos viver, ou até destes cenários mais complexos para os quais Deus nos preparou, que o Senhor também nos disse o seguinte: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Por isso, meu querido amigo, ouvinte, espectador que está connosco, está a viver na sua vida estas lutas que são como que sinais que o causam perplexidade, olhe para cima, porque a solução vem de cima, daquele que o criou e que o ama. Amém. Amém. Lagoa? Eu poderia dizer que falamos aqui, Deus não é um Deus restritivo, mas é um Deus generoso. E, portanto, Deus ama cada um de nós, e mesmo que os impérios, ou mesmo que as coisas possam parecer, as coisas humanas possam parecer demasiadamente poderosas, temos que confiar em Deus, e eu motivo cada um de nós, e eu, em primeiro lugar, para mim, a confiarmos nesse Deus que está no controle e que certamente tem um plano muito melhor para cada um de nós. Amém, amém. Querido amigo, se ficou alguma coisa por esclarecer neste episódio, ou se quer aprender mais sobre este Deus maravilhoso que intervém da história, que conhece o fim desde o princípio e que quer salvá-lo para o reino dos céus, então envie-nos uma mensagem ao telefone para o 933-939291, 933-939291 e peça um estudo bíblico, por exemplo, aprofundado destes temas bíblicos sobre as profecias, que certamente os nossos instrutores o irão ajudar. Não se esqueça, também tem esta revista que queremos oferecer, portanto envie-nos uma mensagem para receber. Um grande abraço, que Deus o abençoe, até ao próximo episódio, e não se esqueça, até lá, continue com a sua Bíblia sempre aberta.